Muito boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de quinta-feira. Hoje é quinta-feira, 4 de julho de 2024. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, seus negócios, a sua vida em todas as áreas. Aonde que você precisa de um milagre? Em que área? Na finança? Na família? Na saúde? Em que área? Então Deus está aqui presente conosco e Ele pode mudar a sua história. A gente olhando para a Bíblia Sagrada, a gente vê Deus agindo, provendo em todas as áreas. Quando Jesus ministrava a palavra, o povo ali, com fome, Jesus multiplicou os pães, Jesus ali multiplicou os peixes ali e saciou aquela multidão até sobrar. A gente vê em algumas situações que Deus entrando até mesmo na vida particular de algumas pessoas e abençoando. Você viu quando o servo de Abraão falou com o Senhor que iria buscar uma moça para casar com Isaac? Deus ali não preparou? Do jeito que ele pediu, o sinal Deus fez. Aquilo é coisa de Deus. Então, meus irmãos, em todas as áreas, a gente vê Deus abrindo portas, a gente vê Deus fazendo milagres. De Gênesis a Apocalipse a gente vê o mover de Deus, livrando pessoas de situações adversas. O rei, quantos reis ali de Israel passou por um momento difícil, dos seus inimigos vir contra eles. E Deus pelejava pelo povo dele e dava livramento. Então, em muitas áreas, em muitas outras coisas, a gente vê Deus prosperando Salomão, um rei, foi muito próspero. Deus prosperou ele. Deus deu sabedoria também para Salomão. E assim Deus faz, é o mesmo, irmãos. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Mas uma coisa que eu aprendo na Bíblia, quando Deus cumpre os propósitos dele na nossa vida, é quando somos fiéis a Ele. Não é troca, irmãos. Já falei isso 1000 vezes. Não é troca. Com Deus ninguém barganha. Mas quando somos fiéis a Ele, Ele cumpre a sua palavra. Ele cumpre os seus desígnios. Ele fica satisfeito com nós. A palavra é essa. Quando obedecemos o Senhor, Ele tem prazer em nós. Como ele tinha em Daniel, o homem desejado. O anjo do Senhor falou para Daniel: Daniel, você é muito desejado. Olha só, um homem desejado por Deus. Por quê? Era um homem temente, fiel. Um homem que você não vê. Lógico, não foi um homem perfeito, Daniel. Não tem um homem perfeito. Mas você não vê a Bíblia mostrando algum erro dele. Eu não vi. Eu não vi a Bíblia em lugar nenhum. Fala que Daniel fez isso ou fez aquilo. Não, mas com certeza ele não é perfeito. Perfeito é só Jesus. Mas foi um homem muito desejado. Amém? Aqui, olha, em Gênesis, a gente começa a história no capítulo 37, que fala que José é vendido por seus irmãos. E aqui no capítulo 39, olha só, de Gênesis. E José foi levado ao Egito, todo mundo sabe da história, por inveja, por ciúme, por provisão de Deus. Devemos ver desse lado também, Por inveja, por ciúme e por provisão de Deus, José foi levado ao Egito. É Deus agindo, irmão. Até muitas das vezes, eu até falo para minha esposa, muitas das vezes, a gente acha que tá ruim, tá difícil, a gente tá sofrendo. É Deus agindo. É Deus agindo na nossa vida. É Deus cumprindo os seus propósitos. Até aquilo que parece ruim para nós é Deus trabalhando. Olha aqui. Para José foi fácil? Deus não tinha dado sonhos para ele, ainda moço. Deu sonhos para ele foi contar para os irmãos, e foi irritando os irmãos, e o pai dele, erradamente, dava mais valor para ele do que para os outros irmãos. Era uma leva de irmãos, Eram muitos irmãos. E o pai dele, Jacó, dava muito mais valor, assim, era o filho da velhice dele, José. Então isso também causou ciúme, causou problema. Ele deu uma roupa colorida para ele e tal, os irmãos ficavam com ciúme. Aí vem José contando sonhos, que ele ia reinar sobre eles. Ah, para quê? Lógico, de maneira diferente, não diretamente, mas foi com feixe
de feixe de colheita ali, dobrando diante dele e tal, a lua e o sol e a estrela dobrando diante dele. Então era sonho, Deus mostrando para ele o que ia de fazer. Aí ele conta os sonhos, os irmãos já com ciúme, e ele infamava os irmãos dele. Os irmãos dele no pastoreio, ia lá, via os irmãos dele fazendo hora, né, fazendo coisa errada, e ela contava para o pai dele. Era um dedo duro. E nisso foi juntando tudo isso, até que pegaram ele, jogaram numa cova e venderam eles. Venderam ele e ele foi para onde? Lá no Egito. E José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O versículo 2 me chama muita atenção, irmãos. Olha só. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. É Bíblia, irmãos. É Bíblia. E estava na casa do seu senhor egípcio. Ó 3. E vendo o egípcio, que o Senhor Deus estava com José, e que tudo que José fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça aos olhos do seu senhor, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo que tinha. Irmão, não, o homem não era bobo, não. Esse homem aqui que comprou, esse Potifar, que era eunuco de Faraó, capitão da guarda, ele não era bobo, não. Ele observou José, moço novo ainda, seus 17 anos, e que Deus era com ele. Tudo que José fazia prosperava. Tudo que, se pusesse José para cuidar das galinhas botava muito, e nem um pintinho morria, e crescia o galinheiro. Se pusesse José para cuidar de camelos, os camelos ficavam bonitos, não perdia nenhuma cria, e prosperava, os camelos, tudo que José fazia prosperava. Olha só. Irmãos, não importa, irmãos, aonde nós estejamos. Não importa se eu estou no meio de pessoas idólatras, de pessoas que não creem em Deus, de pessoas que não querem nem, né, não gostam nem de crente. Não importa onde você está. Se você está numa repartição pública, se você está numa escola, se você está no mercado, trabalhando, aonde você estiver, irmão. Aonde você estiver trabalhando ou morando, olha só. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o egípcio, que o Senhor estava com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Olha que coisa linda. Se o Senhor, por isso que eu falo, a nossa preocupação, irmãos, deve ser com a presença de Deus. A sua preocupação deve ser com a presença de Deus. Por quê? Aqui é um exemplo. José vendido. Imagina, um moço de 17 anos, foi vendido pelos irmãos, não tinha mais chance de voltar para trás. Foi vendido como escravo. Era longe. Nem sabia voltar. E se fugisse, poderia ser até morto, porque agora tinha um dono. Potifar comprou ele, era dono dele. É como se fosse dono de algo, ele era dono, propriedade de Potifar. Olha só. Mas mesmo assim, lá no Egito, longe de casa, longe do carinho do papai Jacó, do pai coruja Jacó, né, que ajudou a estragar também, que era muito paparicado, era o filho da velhice, nós devemos aprender isso, irmãos, na nossa casa. Nós não devemos demonstrar e nem amar um filho mais do que o outro. Por mais que o seu filho é bonzinho, faz tudo, não, mas não demonstre mais amor ou afeto para um filho, né, e faça distinção entre eles. Não faça isso. Isso causa problema. A pessoa sente, o filho sente. Né? Então não podemos gostar de um filho mais do que o outro. Lógico, tem filhos que dá mais trabalho, mas tem filhos que é mais, vamos dizer, mais chegado, mas nem por isso, irmãos. Nós não podemos demonstrar mais carinho, mais amor, mais afeto para um e menos para o outro, que isso dá problema. Isso pode gerar uma revolta dentro dele. Os filhos de Jacó, os outros filhos, ficaram revoltados, né?
Porque o pai, né, gostava mais de José, dava uma roupa melhor para ele, estava sempre ali na barra da carça do pai, até o ponto que tudo bem. Tudo isso aqui era providência de Deus, até isso, mas isso traz um ensino para nós. Não faça, não ame um mais do que o outro, ame igual. Demonstre carinho, demonstre amor igual para os seus filhos. Amém, José? Aqui Jacó falhou nessa parte. Então, mas agora José lá no Egito, longe do carinho do pai, do chamego do pai, né, longe ali da proteção do pai, é escravo na casa de uma pessoa estranha, outra cultura, pessoas idólatras, pessoas que criam vários deuses. Pode ver que na hora quando Deus traz as pragas no Egito, a gente vê que aquele Deus ali estava afinetando os deuses que eles criam. Eles criam no Deus disso, no Deus do sol, Deus ali trouxe juízo em cima daquilo que eles criam. Deus falou, não existe outro Deus, Deus é só eu. E Deus trouxe juízo ali no Egito, em cima daquilo que eles criam. Então, um lugar de idolatria, um lugar longe de casa, costumes diferentes, alimentação diferente, cultura, tudo diferente. Tudo diferente. E José foi cair na casa de um capitão de Faraó, de um eunuco, capitão de Faraó, e o Senhor está... Quem estava com José? O Senhor. Deus estava com ele. Então não importa onde você esteja, não importa que trabalho que você faça, não importa como, no meio de quem que você está, não importa o ambiente que você está, se você for fiel a Deus, Deus está com você. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego e Daniel, que eu já falei aqui? Deus estava com eles. No meio de uma cultura também totalmente idólatra, totalmente diferente. Lá eles tudo estavam como escravos, eles foram deportados para lá, né? Mas mesmo assim, Deus estava com eles. Não importa onde estejamos. Não importa se você trabalha num lugar difícil, terrível, que falar que não tem jeito. O importante é Deus estar com você. E Deus estava com José. Olha, o Senhor estava com José. E foi varão próspero. Quer ser próspero? Tenha a presença de Deus na sua vida. A gente vai ver no final da história que esse escravo aqui, que foi vendido como escravo, começou ali a trajetória dele no Egito, cuidando da casa de um homem de Potifar, e chegou ao trono do Egito. Foi o segundo maior. Reinou junto com o Faraó. Olha só o que Deus faz. O que faz a diferença na nossa vida não é o ambiente, não é o lugar, não é a circunstância. É a presença de Deus. Aleluia. Se a presença de Deus estiver com você, aonde você estiver, as pessoas vão ver que Deus está com você. Esse homem não conhecia o Deus de Israel. Não conhecia. Esse homem não temia o Deus de Israel. Esse homem conhecia os deuses deles. Eles viviam na idolatria. Mas olha só. Vendo, pois, o seu senhor, que é o egípcio, que o Senhor Deus estava com ele. Ele não precisou falar. O homem viu. Nossa, aquele rapaz, tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz dá certo. Até se eu mandar ele ordenhar umas vacas ali, até as vacas vai dar mais leite. Na mão dele vai dar mais leite. Tudo que ele fazia, o homem viu. Não, tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz, as coisas dão certo. Ele planta uma planta, a planta dá. Ele planta um pé de feijão, dá muito. Ele planta um arroz, dá. Tudo que ele faz prospera. Opa, vou aproveitar essa situação. Vou pôr tudo na mão dele. Pôs tudo na mão dele. A Bíblia fala, olha aqui. Olha, no versículo, e José achou graça aos seus olhos, quer dizer, do seu senhor, do egípcio. E serviu, e ele pôs sobre a sua casa. Até os empregados, porque esse homem era rico, tinha vários empregados. Até os outros empregados dele estavam debaixo da mão de José. Pôs José como chefe ali da casa. Né? Provavelmente que as casas grandes, né, grandona, é um tipo de, se nós fosse analisar, tipo uma pessoa que tem uma pequena empresa, trabalha, no caso ele trabalhava para o governo, né? Ele era capitão ali de Faraó, e tinha um ordenado muito bom, e tinha várias pessoas ao seu serviço. Tinha os seus negócios também.
Olha, e José achou graça ao seu senhor e serviu. E ele o pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo que tinha. Entregou tudo na mão, tudo que ele faz prospera. Jogou tudo na mão de José. Esse Potifar não foi bobo, não. Deixa eu aproveitar a benção desse homem. É assim que acontece na nossa vida. Essas pessoas, irmão, você pode estar onde você estiver, numa empresa, trabalhando em qualquer serviço, que você acha que até é humilhante. Olha o serviço de José. Foi vendido como escravo, irmãos. Mas ali dentro da casa daquele homem, Deus prosperou ele. Dentro da escravidão. O importante é a presença de Deus na nossa vida. Se você tiver Deus na sua vida, se você trabalha numa empresa, você pode ser o faxineiro da empresa. Mas o homem vai começar a te olhar, o seu patrão, falando, não, mas aquele rapaz ali, aquela moça ali, aquele homem, aquela mulher, é diferente, tudo que eles fazem prospera. É uma pessoa, olha o testemunho, olha a vida, não faz hora no serviço, não me dá prejuízo. Uma pessoa que está sempre ali presente, uma pessoa que é honesta, direita, e Deus usa as pessoas dessa forma e prospera a gente dentro da empresa. Não, vou dar um cargo melhor para ele. Vou tirar ele ali da faxina, vou pôr ele ali na linha de produção. Aí depois na linha de produção ele vê que tudo está prosperando, vou pôr ele ali como encarregado de seção. Aí vê que está tudo prosperando, vou pôr ele como o gerente dessa empresa. E assim aconteceu com José, irmãos. Por quê? José tinha habilidade? Não. José não tinha habilidade nenhuma. É porque Deus estava com José. Olha no versículo 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. E vendo, pois, o seu senhor, o egípcio vendo ele, que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Era tão notório que esse homem, incrédulo, idólatra, servia a tantos deuses, numa cultura totalmente de vários deuses, ele viu que José tinha algo diferente. Ele viu na vida de José o verdadeiro Deus. As atitudes de José evangelizou aquele homem. Tudo bem, o diabo não ficou satisfeito. O diabo viu que José estava prosperando, levanta, mas tudo tem a hora certa. Levanta a mulher de Potifar, que deu em cima de José, mas José é fiel, irmãos. José era fiel a Deus. José era fiel a Deus. A gente vai ver, porque ele não gostava de mulher, não é isso não. Ele temia a Deus, porque lá na frente a gente vai ver que ele casou, e deram uma mulher para ele, casou, teve filhos, tudo. Não é porque ele não gostava de mulher, não. É porque ele temia a Deus. É o que falta muito na nossa vida. Só basta uma oportunidade, muitas das vezes, para nós, e nós já perde a graça de Deus. Abraça as oportunidades que o diabo põe na nossa frente. Olha a oportunidade que José tinha. Rapaz novo. A mulher dá em cima dele. E ele, não. A ponto da mulher conspirar lá contra ele, de ir parar onde? Na prisão, irmãos. E a Bíblia nos diz que Deus era com José lá na prisão. Tudo que ele fazia prosperar, a ponto dele tomar conta ali da prisão. Então não importa o lugar. Não importa o que estamos fazendo. O que faz a diferença, irmãos, é a presença de Deus na nossa vida. É o que eu e você precisamos preocupar. Será que a presença de Deus está conosco? A presença de Deus gera temor em nós. A presença de Deus gera bênção em nós. A presença de Deus na nossa vida, as pessoas olham para nós e vê que nós somos pessoas diferentes. Pessoas abençoadas. Porque esse homem viu que tudo que José fazia, Deus prosperava na mão dele. Irmãos, irmãs, vamos preocupar com a presença de Deus. Quer ser bem-sucedida? Quer ser bem-sucedido? Preocupe com a presença de Deus. Porque tudo que você fazer, Deus vai prosperar. Deus vai te honrar. Deus vai te usar. Deus vai te dar graça diante dos olhos das pessoas, como Deus deu graça a José diante dos olhos de Potifar. O Potifar olhou nele e falou, não, vou entregar minha casa tudo na mão dele, deixa ele cuidar. E tem certeza que prosperou tudo.
Tudo prosperou. Porque José, além de ter a presença de Deus, ele tinha o temor de Deus, ele era fiel. Aquilo que o dono dele proibiu, que não podia tocar na mulher dele, ele não tocou, ele não desobedeceu o seu patrão nem longe, nem perto, ele era fiel e temia a Deus. A diferença é essa, irmãos. Ele temia a Deus. O diabo pode vir com propostas indecentes, com caminhos mais fáceis, com algo, objeto para te dar prazer. Mas toma cuidado, se você é um homem de Deus, que você teme a Deus, que a presença de Deus está em você, você vai dizendo, para trás de mim, Satanás. E a fidelidade de José, se José tivesse caído ali com a mulher do patrão, ele não tinha acontecido, ele não tinha sido honrado ali no Egito. Ele tinha sido envergonhado, talvez até morto. Porque com certeza o homem ia descobrir. E pelo jeito, olha só, e foi essa mulher, né? E foi José levado ao Egito, a Potifar, versículo, eunuco de... Esse homem era castrado. Eunuco de Faraó. Então a mulher dele, né? Por isso que ela deu em cima de José, porque ele era castrado. Olha lá, eunuco de Faraó. Não tinha atração pela mulher. Então aí o diabo aproveitou a situação, pôs na mente dela, pega o rapaz aí, ó. Né? Mas graças ao bom Deus, José, ele foi fiel. José foi fiel, irmãos. E nós devemos ser fiel em qualquer situação. Espiritualmente, financeiramente, no nosso casamento. Né? Quantos homens, né, não é fiel com a esposa? Quantas esposas que não é fiel com os homens? Às vezes não tem nem a consumação do ato, mas fica olhando vídeo pornográfico no celular. Fica desejando o homem, no caso mulher desejando o homem, vendo o homem ali no celular. E o homem também olhando as mulheres, nudez ali, pornografia no celular. Quantos vivem assim? Isso é falta de temor a Deus, irmãos. Você acha que Deus não vê? Quando você e eu for fazer alguma coisa, eu não devo preocupar, olhar para o lado, olhar para a direita, para a esquerda. Será que tem alguém me vendo? Não, olha para cima. Será que meu Deus está me vendo? O segredo é esse. Ou você acha que Deus não vê assim? Não? Você pode estar dentro do banheiro, no celular, pode estar no quarto, pode estar dentro do ônibus, pode estar no subterrâneo. Se você estiver vendo as pornografias, Deus está vendo, irmãos. Sabe muito bem o que você está fazendo. Isso não é bom. Isso não é bom para você nem para sua família. Mas José sendo solteiro, fiel. Fiel. Dá para ser fiel no ambiente que estivermos. Depende do nosso caráter. Depende do nosso compromisso com Deus. E tem muitas pessoas que ainda fazem as coisas erradas, culpa o diabo. Ah, não, é o diabo que fica dando embora. Não é nada, é o diabo. Não é nada, né? É você mesmo. Tem nada a ver com o diabo. O diabo pode até armar, como armou aqui para José. Armou. Mas José caiu, não é porque o diabo vai me armar uma cilada, eu sou obrigado a cair, eu sou obrigado a fazer o que ele propôs para mim. Não, mãe. Se eu tenho compromisso com Deus, se eu tenho temor do Senhor, eu vou falar, sai para trás, sai para lá, Satanás, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Não, mãe. E muitos fazem, consumam o ato, para o diabo, a carne é fraca. Não é nada, isso é safadeza sem vergonhice. É safadeza mesmo. Né? Porque não conhece Deus, não tem temor de Deus, né? Não ama a esposa, não ama a família. Quando a gente ama a família, a gente ama a Deus, tem o temor de Deus, a gente não faz isso. Pode parecer quem for, você não faz. Porque eu valorizo a minha família, eu valorizo o meu Deus, eu valorizo a presença de Deus na minha vida. José era assim. A gente vai ver que depois ele foi pro calabouço, foi parar por causa do diabo, conseguiu ver lá para... O diabo conseguiu mandar ele lá para a prisão. Mas a gente vê uma provisão de Deus aí. Irmão, se Deus não tivesse intervindo, Potifar tinha mandado matar José. Eu acho que não acreditou muito na mulher dele, não. Eu acho que não acreditou na mulher dele. Mas ouviu ela e mandou, né? Ali... Como ele tinha sido comprado, olha só como é que funciona, Deus é fiel. Deus sabe de tudo. Como ele tinha sido comprado, ele era dono, Potifar era dono de José. Agora, tipo assim,
Potifar descartou ele, não, para mim não presta, vou mandar ela para cadeia. Né? Vou descartar ele, porque deu problema aqui dentro. Isso era providência de Deus, irmão. O diabo agiu, mas Deus aproveita até situação complicada, situação difícil, situação que muitas das vezes sofremos para transformar em bênção. Ali na prisão que Deus deu revelação dos sonhos ali do padeiro e do copeiro. E por fim da história, o rei teve um sonho, lembraram de José, e José foi parar lá na frente de Faraó, interpretou o sonho, dali já se tornou o segundo maior do Egito. Tá vendo? Deus transforma causa em bênção. Deus transforma desgraça. Desgraça é... Não estou xingando não, irmãos. Desgraça é sem graça, sem a graça de Deus. Então Deus transforma um momento desse em bênção. Foi bênção na vida de José. Porque na hora certa, ele foi parar. Se ele estivesse na casa de Potifar, e se ele estivesse na casa de Potifar? Ele tinha sido segundo lado de Faraó? Não. Ele tinha interpretado o sonho do padeiro e do copeiro? Não. Então Deus mandou ele lá para a masmorra, lá para o sofrimento, lá para o lugar fedido, masmorra, prisão. Nessas prisão moderna, não imagina daquela época, lá no Egito. Então, mas Deus deu graça para ele ali. É daquela masmorra, daquela situação difícil, daquele lugar sem esperança, ele foi parar diante de Faraó. É assim que Deus vai fazer na sua vida. É assim que Deus vai fazer na nossa vida. Por quê? Ele foi fiel lá na casa de Potifar. E ele foi fiel ali também, até mesmo naquela masmorra. O importante, meu irmão, não é onde você estiver. O importante é você ser fiel a Deus. Você viver no temor do Senhor. Que Deus vai te usar onde você estiver. E eles vão ver que Deus é na sua vida. E eles vão te prosperar, porque eles vão ver que Deus é na sua vida. Não precisa pisar em ninguém. Depois de toda a história, quando os irmãos dele vai lá para o Egito, ele não humilha nenhum dos irmãos. Ele vai cair em si e falar, não, tudo isso que eu passei foi providência de Deus. Até vocês me vender, me mandar para cá, foi Deus que providenciou para mim vir na frente e preparar o lugar para vocês. Olha só, isso é uma pessoa que tem o temor de Deus. É uma pessoa que tem Deus na vida dela, não guarda rancor, não fica com raiva. Se fosse outra pessoa que não tivesse o temor de Deus, fala, agora meus irmãos vão ver. Não, ele até fez uma pegadinha com os irmãos dele. Ele até fez uma pegadinha, mas não maltratou ninguém, não humilhou ninguém, tipo assim, não jogou ninguém para fora do Egito, acolheu os irmãos, o pai, tudo ali. Ele entendeu que tudo que ele passou era providência de Deus. Então, meus irmãos, esse momento difícil talvez que você está passando hoje é providência de Deus, para Deus te honrar, para Deus te abençoar. Amém? Você crê dessa forma? Nossa, é uma história linda. Dava para nós falar a tarde inteira nessa história aqui. Eu dei uma resumida, porque vamos fazer a oração da fé. O caderno cujo nós anotamos os pedidos estão aqui. Estão aqui, você tem toda a liberdade de enviar o seu pedido de oração, nós vamos anotar. E o mais importante, eu vou estar orando por você. Acreditando nesse Deus de José, que prosperou José, que deu graça de José, deu graça para José. Não é José do Egito, era José no Egito. Porque ele não era do Egito, ele foi para lá. Mas aonde ele foi, até o reino de Faraó, irmãos, ele prosperou na prisão, prosperou na casa de Potifar, e o reino, né, do Egito, ele prosperou por causa dele. Se tornou a nação mais rica da época. Vendendo alimento para todas as nações. Porque Deus, tudo que José fazia, Deus prosperava. Nas coisas pequenas, começou quando? Deus prosperou ele só quando ele estava lá no império, junto com o faraó, reinando, não. Deus abençoou ele, por isso que devemos ser fiel, irmãos. Lá na casa de Potifar, as coisas eram pequenas. Ele era responsável por coisas pequenas, escravo. E ali dentro Deus abençoou e prosperou. Foi para a cadeia, foi para aquela masmorra, foi para aquele lugar de sofrimento. Deus prosperou ele ali nas coisas pequenas. A ponto do guarda ali que tomava conta dos outros presos, entregou tudo na mão de José. Olha só. Ainda agora ele vai para o
para o palácio, e Deus prospera ele também nas coisas grandes. Deus prosperou ele nas coisas pequenas, porque ele foi fiel nas coisas pequenas. Deus prosperou ele nas coisas pequenas, porque ele foi fiel nas coisas pequenas. Deus prosperou ele nas coisas grandes, escuta isso, porque ele foi fiel nas coisas pequenas. Amém? Seja fiel no que você for fazer. Seja um trabalho voluntário, seja na igreja, seja onde você trabalha, seja dentro de casa. Ah, pastor, eu sou uma dona de casa, eu limpo, eu cuido da casa. Faça com excelência, que Deus está vendo e Ele vai te recompensar por isso. Amém? Oremos nesta tarde. Querido Deus, soberano Pai, eu estou aqui mais uma vez na Tua presença, agora nesta tarde de quinta-feira, feliz, Pai, porque nas entrelinhas da Bíblia, onde nós lemos aqui alguns versículos, a gente vê o agir do Senhor, o amor e a misericórdia do Senhor, e a fidelidade do Senhor. Por mais que nós não entendemos o que está acontecendo, mas nós não precisamos preocupar, porque o Senhor está no controle de tudo. Aleluia. Olhando para a vida de José, eu vi, papai, o cuidado do Senhor. José passou por momentos difíceis, mas eu vejo o cuidado do Senhor na vida dele. Eu vejo o cuidado do Senhor na casa de Potifar. Eu vejo o cuidado do Senhor na vida de José ali naquela prisão. E vejo o cuidado do Senhor ali no reinado. Meu Deus, como o Senhor é bom e fiel. A tua presença, Senhor, nos faz toda a diferença. Por isso, nesta tarde, eu lhe peço, Senhor, não retires de nós o teu Espírito. Não se alongues de nós. Que a presença do Senhor esteja na minha vida e na vida dos meus irmãos e irmãs. Senhor, nós almejamos a tua presença. A tua presença faz toda a diferença na vida do ser humano. Pai, abençoa os nossos ouvintes, todos que mandou os pedidos de oração. Visita cada nome que está aqui neste caderno. Visita cada pessoa que está doente, que está sentindo algum mal. Meu Pai, no nome de Jesus, eu repreendo toda sorte de enfermidade nessa tarde. Eu mando embora toda doença, toda dor, todo mal. No nome do Senhor Jesus, curva-se diante do Senhor. Deus, abençoa o teu povo. Abençoa os nossos ouvintes, de perto, de longe, do Brasil fora. Meu Pai, prospera este irmão, prospera esta irmã. Meu Pai, põe o desejo no coração desta pessoa de buscar a tua presença, porque o que faz a diferença, Senhor, é a presença do Senhor na nossa vida. Pai, abençoa o teu povo, cura os enfermos, liberta os cativos. Senhor, repreenda toda sorte de enfermidade. Senhor, alegra esses corações, dá alegria na alma, dá alegria no espírito, dá alegria, dá paz no coração, meu Pai. É no nome de Jesus que eu clamo. Abençoa o teu povo, cura as enfermidades, dá paz, dá esperança. Senhor, que este irmão que está orando conosco, essa irmã, possa ser tocado pelo Senhor nesta tarde. É no nome de Jesus, Pai. É no nome de Jesus que oramos. Visita os que estão hospitalizados, ministra a cura, visita os que estão, Senhor, meu Pai, desesperados. Dá paz, dá alegria no coração nesta tarde. Meu Pai, dá direção para o teu povo. Senhor, dá graça no coração do teu povo, meu Pai. Senhor, essa é a oração que eu faço. E te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoa. Muito obrigado pela tua companhia. Vamos ficar agora com mais um testemunho e voltamos à meia-noite, se Deus quiser. Compartilhe essa oração. Amém? Você que quer falar conosco, o WhatsApp está aí na tela. Fica à vontade, qualquer assunto. Estamos aqui à disposição. Ficam com Deus, uma ótima tarde, uma ótima noite e até às 0 horas, se Deus quiser. Vamos ouvir um testemunho. Eu pedi oração para o pastor e foi por esses dias que eu pedi oração e o senhorzinho Antônio, ele já saiu do hospital, da UTI, graças a Deus ele já está em casa,
tá recuperando em casa, na casa dele aqui. É o meu vizinho, é um senhorzinho de idade. Graças a Deus ele já tá bom. Em nome de Jesus, eu quero agradecer o pastor, a pastora, vocês que oraram por ele. Então eu tô mandando esse áudio, agradecendo vocês. E eu quero agradecer muito, muito a vida de vocês, que Deus sempre dá força para vocês, né, orar pelos enfermos. E eu agradeço muito pelas orações. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, sua família. No nome de Jesus. Este é o áudio que eu estou mandando. E eu sou de... Essa é a minha... eu sou de cidade de Itapira, Paraná. Eu estou mandando essa oportunidade que eu tive com vocês, né? E eu também quero agradecer muito, que eu estou aprendendo muito com o pastor. E, né, vocês são maravilhosamente. Vocês são o culto aqui em casa, no meu lar. Está sendo um grande culto dentro do meu lar. Estou aprendendo muito com vocês. Este é o meu testemunho, no nome de Jesus.